Daí no ponto 5, Paulo vai falar que nós não teremos os mesmos dons. Paulo, aqui nos versículos 29 a 30, ele vai fazer uma série de perguntas retóricas. Ele vai falar assim: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos falam em língua? O objetivo aqui de Paulo, ao fazer essas perguntas, a resposta óbvia dessas perguntas retóricas de Paulo é que não, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos falaram em línguas, assim por diante, porque o Espírito Santo distribui conforme quer. Então o Espírito Santo, conforme ele quer, ele vai chamar alguns para serem evangelistas, outros para serem mestres, outros para pregarem, só apóstolos que não tem mais, tá? Porque em Atos dos Apóstolos, nós vemos assim que tinha um critério ali em Atos 1 para a pessoa ser separada para o apostolado. Quando escolheram Matias, o critério era que a pessoa fosse testemunha da ressurreição de Jesus, tivesse andado com Jesus e fosse testemunha da ressurreição de Cristo. Esse era o critério para ser considerado um apóstolo. E conforme a igreja foi expandida, então Paulo fez a viagem missionária, por exemplo, nós vemos em Atos ele organizando as igrejas, e nunca ele colocou apóstolos no lugar, mas sempre presbíteros. Então, é um dom que hoje a gente pode aplicar aqui, um missionário que é enviado para outra nação, para plantar uma igreja ali, mas nunca no sentido igual do Novo Testamento, daquela pessoa que tinha aquela autoridade da parte do Espírito Santo, de escrever um livro do Novo Testamento, de estruturar mesmo os alicerces da igreja. Esse tipo de apostolado não tem mais. E os outros dons ministeriais, eles continuam em pleno vigor. Então, evangelista, mestre, assim por diante. E em relação, por exemplo, pensando aqui que nós não teremos os mesmos dons, né? Há quem ensine que todos, por exemplo, devem falar em línguas, por exemplo. Mas nós não vemos biblicamente base para isso. Por quê? No Novo Testamento, em Atos, em Coríntios, Paulo aqui ele fala que, na pergunta mesmo, todos falaram em línguas? Não. É uma pergunta retórica. Em Atos, quando tem aquelas passagens, né, de Atos 8, que o evangelista Filipe evangelizou Samaria, e daí os samaritanos se converteram, e eles se convertendo, precisava ali, a igreja de Jerusalém enviou Pedro e João para ver realmente se eles tinham se convertido, e ali tinha um contexto por trás, tanto em Atos 8, Atos 10, por exemplo, que é a conversão de Cornélio, que se o Espírito Santo não desse um sinal físico da conversão daquelas pessoas, a igreja já iria nascer rachada, porque a igreja naquela época era de maioria judaica, e eles tinham uma rincha com os samaritanos. João 4, lá, a passagem de Jesus e a mulher samaritana mostra isso, que tinha uma rincha. Então, Deus precisou mandar o Espírito naquela hora para mostrar para a igreja judaica que os samaritanos foram aceitos por ele, que eles eram tão crentes quanto eles. Então, pensando nisso, nós vemos então que nem todos terão os mesmos dons, né? Então, se você já pronunciou, por exemplo, já teve a experiência de pronunciar palavras proféticas, falou em línguas, ou exerceu qualquer outro dom espiritual, não deve forçar o outro irmão a querer ter a mesma experiência que você. Eu já vi testemunho, por exemplo, já vi pessoas, e infelizmente tem um monte, que acabam ficando até tristes espiritualmente falando, porque acham que não têm o Espírito, que não são crentes. Uma vez um amigo meu está falando que um senhorzinho de 90 e poucos anos da igreja dele, senhorzinho que dava testemunho mesmo de cristão, vida inteira na igreja, e ele achava que ele não tinha o Espírito. Daí foram perguntar: por que você acha que você não tem o Espírito Santo? Ah, porque não fala em línguas. Então isso criou um trauma na mente dele, que ele achava que ele não tinha Espírito Santo, ele se sentiu espiritualmente inferior aos outros cristãos por causa de uma experiência espiritual. Então nós não devemos forçar outras pessoas
a terem as mesmas experiências espirituais que nós. Deus, ele tem modos de dar experiências a cada um de nós. Ele não vai dar a mesma experiência para mim e a mesma experiência para o Idme, por exemplo. Deus, ele quer se mostrar individualmente a cada um. Deus, claro, o padrão sempre é o bíblico das experiências. Mas Deus, ele é soberano, ele conhece o coração de cada um e ele deseja falar com cada um da forma que ele quer, que ele acha que vai atingir melhor cada pessoa. Então, conforme nós somos também tendo essas experiências espirituais, com os dons espirituais, nós devemos tomar esse cuidado para não se sentir superior aos demais irmãos e nem se sentir inferior, porque, como eu disse, o Espírito, ele dá os dons conforme ele quer. E nós devemos exercer os dons em harmonia. Em harmonia. Os dons não devem um prevalecer mais do que o outro. O mestre não deve prevalecer mais que o evangelista, deve ser tudo harmônico. Então Deus, ele deseja que a igreja tenha harmonia, que a igreja tenha discernimento espiritual. Amém? Amém? Vamos estar orando. Gostaria de convidar o louvor aqui para estar cantando mais uma música. Amém? Curve sua cabeça. Vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações. Nós pedimos que o Senhor, Pai, nos ajude a aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. Nos ajude a termos discernimento espiritual, Senhor. Que o Senhor nos ensine a verdade sobre Jesus, Senhor. Que Jesus seja, Pai, o nosso discernimento, Pai, para sabermos se algo vem de Ti ou não, Pai. Nos ajude a termos harmonia, a respeitar, Pai, um ao outro, Senhor. O chamado que que cada um tem, Senhor. O Senhor, Pai, nos guie, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede os dons conforme Ele quer, Senhor. Conforme o Senhor deseja para cada um de nós, Senhor. Fortaleça a nossa fé, Pai, nos edifique, Senhor, através da Tua palavra e através dos dons, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém.